Agora vamos a mais uma entrevista e vamos conversar agora com o médico Newton Teixeira, que ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Ele fala sobre a importância da prevenção à obesidade. Bom dia, doutor Newton. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, um prazer estar aqui. Vamos começar a conversar. Prazer é nosso, doutor. Doutor Newton, quando o excesso de peso é considerado realmente obesidade? Então, na verdade, a gente hoje consegue fazer um cálculo. E esse cálculo ele é dividido, ele é o seu peso sobre sua altura ao quadrado. Isso dá um índice chamado IMC, índice de massa corporal. E isso a gente classifica entre os graus, desde magreza até obesidade mórbida. Os índices normais, eles variam até 25, de 20 a 25 de IMC, e a partir do sobrepeso, de 25 a 30 e acima de 30, obesidade, no seu grau 1, entre 30 e 35, 2, entre 35 e 40, e 3, acima de 40, 40 e 45. Com isso, a gente consegue graduar. Hoje em dia, 20% da população está no grau de obesidade, ou seja, acima de obesidade grau 1. Mas quando a gente discute sobrepeso, a gente fala de 70% da população acima do peso habitual. Doutor, bom dia. Mais uma vez a gente agradece a participação do senhor aqui no Jornal da Rede Alesp. Quais seriam os fatores de risco da obesidade, os impactos que ocorrem no organismo? Então, a obesidade hoje, antes da gente falar de pandemia de Covid, já se falava, talvez não com esse peso, mas já se falava da pandemia de obesidade. A obesidade hoje é a principal doença mundial. Por causa dela, você tem hipertensão, você tem diabetes, você tem lesões articulares, principalmente joelho e tornozelo, você tem lesões cardiológicas, você tem lesões até visuais. Então, assim, a gente sabe hoje como a obesidade afeta o ser humano como um todo. Ou seja, muito melhor seria você tratar uma doença, que é a obesidade. E, com isso, você melhorar sua condição física, sua saúde, melhor dizendo, de uma maneira muito mais plena, né? Melhorando sua pressão, melhorando sua diabetes, melhorando suas dores no corpo. O tratamento da obesidade é extremamente importante. Doutor, no caso das crianças, né, a obesidade pode ser ainda mais perigosa. Quais sinais podem servir de alerta para os pais de crianças que já estão ali um pouquinho gordinhas, vamos dizer assim? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a obesidade infantil, porque a obesidade infantil hoje, ela carrega um índice de 80% desses pacientes que são obesos quando criança, eles levam isso para a sua vida, ou seja, é um índice muito alto. Os pais têm que se preocupar na hora com isso, né? Tem que ter uma presença de espírito muito grande, porque a gente ainda tem aquela ideia de, ele é gordinho, quando crescer ele vai emagrecer. Se ele tiver maus hábitos alimentares, que muitas vezes são permitidos pelos pais, você está propiciando ao seu filho uma doença crônica, incurável e progressiva para o resto da vida dele. Ou seja, cuidado com o que oferece, tenha bom senso no que oferece, faça ele ter variações alimentares. É óbvio que a comidinha docinha, o excesso do açúcar é palatável para a criança, mas nós somos os responsáveis por isso. E nós temos que mostrar a ele que isso é gostoso, que isso existe, mas que também o outro lado, que é importante, que é saudável e que também pode ser saboroso, existe também. Doutor, no começo da entrevista, o senhor chegou a falar que hoje quase 70% em estudo, né, feito, as pessoas estão acima do peso. E com as crianças, já tem uma estatística? Qual a porcentagem hoje que dá referente a crianças que estão acima do peso? Então, os índices brasileiros, eles são muito ainda superficiais com crianças. Mas a gente sabe que fora do Brasil, em torno de 50% das crianças estão acima do peso. A gente está falando de sobrepeso e não de obesidade, né? Lembra aquela história dos IMCs, né? A gente está falando a partir de sobrepeso. O que já pode carregar para o resto da vida dela. Imagina só,
se a cada 2 crianças, uma você sabe que está fora de peso? Isso é um problema de saúde pública, seríssimo. A gente lota hospitais com questões vasculares, como AVCs, porque a pessoa fez hipertensão porque está fora de peso, porque tem lesões de diabetes porque está fora de peso. E, assim, isso é um problema, tratar a obesidade hoje é uma questão de saúde pública muito séria. A gente ouve muito falar, doutor, em cirurgia bariátrica e aquele balão também que as pessoas colocam, né, dentro do estômago. O senhor poderia dar a diferenciação e quais os casos esses tipos de procedimentos são indicados? Claro. Vamos lá. Balão intragástrico, ele é um ato endoscópico, ele é feito por endoscopia. Ele não tem corte, a gente passa um aparelho pela boca do paciente, insufla um balão com mais ou menos uns 600 ml de líquido dentro dele e ele fica lá no estômago por 6 meses a 1 ano, tentando ajudar o paciente a controlar o que ele come. Já a cirurgia bariátrica, não. A cirurgia bariátrica, essa tem cortes, essa aborda, essa tira parte do estômago, essa desvia eixos intestinais, ela tem outras repercussões. O que a gente faz hoje? Normalmente, para o sobrepeso e obesidade grau 1, a gente usa balão intragástrico. Para as obesidades maiores, obesidade grau 2, grau 3, obesidade mórbida, a gente usa cirurgia bariátrica. Isso a gente acaba usando dessa forma. Para a obesidade mórbida, aqueles pacientes que a gente conhece de 200 quilos, 250 quilos, onde a cirurgia corre um risco enorme no paciente de vida, a gente opta por fazer um balão intragástrico para ele perder um pouco de peso, para que a cirurgia possa agir de uma maneira mais tranquila, de menor risco. Doutor Newton, eu tenho uma curiosidade aqui. Nós vivemos num momento onde o discurso politicamente correto, ele é muito cobrado, né? A gente tem que tomar cuidado em como falar determinadas coisas. E eu, por exemplo, eu estou acima do peso. E quando um amigo, né, uma pessoa que tem uma relação de amizade comigo, quando ela vem falar sobre isso, ela vem com dedos, né, com preocupações de falar que eu estou gordinho, né? Então eu fico com essa preocupação. Hoje em dia, esse politicamente correto, ele atrapalha as pessoas em falarem em conversarem sobre obesidade. Doutor, eu fiz essa pergunta para o senhor, mas me dá um minutinho aqui que a gente vai dar um recado e eu já volto com o senhor para o senhor responder. Um minuto. Claro. Você acompanha, a partir de agora, a transmissão da reunião da CPI da violência sexual contra estudantes do ensino superior. Mas você assiste o Jornal da Rede Alesp pelo nosso canal no YouTube. Doutor Newton, o senhor pode responder a minha pergunta, por gentileza. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. As pessoas acham que quando você fala que a pessoa está fora de peso, tem sobrepeso, obesidade, ela acha que você está atacando um lado estético, um lado de beleza. Primeiro, estética faz parte da saúde do corpo. A gente tem que entender isso. A gente sabe que a estética, uma boa estética te dá também, a estética que você gosta te dá um bem-estar. Isso a gente já sabe, mas isso é uma questão sua. Agora, entenda que avisar que você está fora de peso, que você tem sobrepeso ou obesidade, é uma questão de cuidado. É mostrar para você uma coisa que muitas vezes você não está enxergando. Olha, você tem um problema de saúde, você está fora do seu peso. Isso, se hoje, nesse momento, você não tem nenhuma outra comorbidade, hoje é fácil falar comorbidade porque ficou uma palavra conhecida, mas se você não tem hoje nenhuma outra comorbidade, não se preocupe. Se você mantiver desse jeito, você vai ter comorbidade. E mais importante, é uma coisa que a gente não pode esquecer. Obesidade não melhora sozinha. Ou seja, se você não tratar, você vai piorar. Ela não tem cura sozinha. Ela é, como a OMS classifica muito bem, crônica, incurável e progressiva. Ou seja, não fique em casa esperando emagrecer. Não vai acontecer. Não fique em casa achando que se você não emagrecer, nada vai acontecer com a sua saúde. Ela só vai deteriorar.
Isso é muito, muito sério, tá? E realmente, o politicamente correto, algumas vezes você chega e as pessoas ficam melindradas e, na verdade, elas não estão entendendo que o que que você está falando não é uma questão de estética, e sim é uma questão de saúde. Assim, olha, você está doente e você não está enxergando isso. Doutor, quando a gente fala em obesidade, né, e entrando também no âmbito da pandemia da Covid-19, os obesos hoje são considerados grupos de risco. O senhor poderia estar explicando por que isso? A obesidade, ela cria algum tipo de inflamação, onde dá mais facilidade e muito mais preocupação caso a pessoa seja contaminada com o coronavírus? Parabéns, você está sabendo que a obesidade causa inflamação no corpo, é verdade. A obesidade é uma doença sistêmica. O paciente obeso, ele é um paciente inflamado, o corpo é inflamado. A gente sabe que a partir de 5% da perda de peso total, diminui essa inflamação em torno de 50% do corpo. É muita coisa. Tá? Entendam o seguinte, a pandemia, quando começou a doença, o Covid começou, ele começou na China, né? E aí lá não tem obeso, então a gente não conseguia entender o link dela com a obesidade. Depois ela migrou para onde? Ela migrou para a Itália, que é o segundo país mais idoso do mundo, o segundo país mais velho do mundo, com idades mais velhas do mundo. Ou seja, as pessoas achavam que matava muito idoso. Claro, o idoso tem suas comorbidades associadas, tal, mas depois que isso espalhou para o continente, onde você tem a Inglaterra com N de idosos muito alto, Estados Unidos, Brasil, aí você viu realmente. Hoje a gente sabe o seguinte, que a principal fator de mortalidade da Covid-19 é a obesidade, não é a idade, como as pessoas achavam. É obesidade. Por quê? Porque é um paciente inflamado e a Covid é uma doença inflamatória gravíssima. Doutor Newton, eu queria voltar um pouquinho naquela coisa da obesidade nas crianças, nos adolescentes. Em relação à cirurgia bariátrica, existe uma idade mínima para se fazer isso? Porque às vezes eu vejo pessoas muito jovens já trabalhando com a possibilidade de fazer uma cirurgia bariátrica. E eu fico pensando, será que não seria melhor esperar um pouco mais, tentar emagrecer de outra forma, ao invés de já entrar numa cirurgia? Concordo plenamente com você. E pior, as pessoas acham que a maneira mais fácil de emagrecer é operar. É extremamente difícil, muda tudo no corpo do paciente, a restrição alimentar é enorme, existe muitas vezes depressão de vitaminas para o resto da vida que ele vai ter que acompanhar, o controle alimentar é grande e outra coisa, não existe cura. A pessoa que opera muitas vezes acha que operou, curou, ou seja, nunca mais eu vou ser obeso. Está enganado. Ele pode reganhar peso, o termo é esse. Ele pode reganhar peso tão logo ele se acostume com aquela cirurgia. Ou seja, a gente tem um índice razoável, em torno de 50% dos pacientes reganham peso pós-cirurgia. É um índice bem alto. Então, assim, eu acho o seguinte, hoje o tratamento de obesidade, ele é escalonado, tá? A gente sabe que as coisas funcionam sempre nos pacientes, porém elas têm perfis de pacientes diferentes. Comece, sim, tentando uma dieta. Não conseguiu uma dieta? Pense agora, hoje você tem remédios mais exercício físico também. Você tem remédios hoje mais seguros do que você tinha antigamente. Esses remédios, a resposta não foi satisfatória? Vamos progredir, vamos evoluir isso, vamos tentar um procedimento endoscópico, um balão intragástrico, o que a gente chama de gastroplastia endoscópica, que é bem semelhante a uma cirurgia, porém não tem cortes. Ela tem resultados bem razoáveis. Hoje a gente publicou isso há 4 meses numa revista muito grande. Graças a Deus eu fiz parte desse grupo com a estatística brasileira e a gente tem respostas muito boas. Se mesmo a gastroplastia endoscópica não conseguir, aí vamos passar para a cirurgia. Mas entendendo que obesidade é um controle constante. Mesmo aquele paciente que opera, se ele não tiver um controle na vida dele, ele vai ter reganho de peso.
Doutor, e falando um pouquinho sobre fertilidade, né? A gente sabe principalmente da mulher. Mulheres com sobrepeso, ela tem muito mais dificuldade de engravidar do que uma mulher que tem uma saúde normal. E após uma bariátrica que ela consegue emagrecer, o organismo dela volta ao normal e a fertilidade volta a ser como era antes ou não? Então, sim, a gente hoje tem muitos filhos da bariátrica, né? Pacientes que perderam depois da perda de peso de 40, 50 quilos, não só da bariátrica, do balão também. É muito comum isso. Esses pacientes depois de perderem 30, 40 quilos, essas mulheres, elas voltam a ovular, porque elas estavam bloqueadas pela obesidade, elas voltam a ovular, voltam a fazer sua fecundação, voltam a ter sua gravidez, mas com um detalhe, uma gravidez que tem que ser acompanhada, principalmente nos casos de cirurgia bariátrica. Algumas com desvio de intestino, nós sabemos, com desvios intestinais, nós sabemos que dão deficiências vitamínicas. Então, elas têm que ser muito bem acompanhadas, porque você tem um índice também significativo de pacientes que podem ter filhos prematuros porque não acompanharam adequadamente e não fizeram suas reposições vitamínicas necessárias. A cirurgia bariátrica trouxe a fertilidade, mas esse paciente tem que ter noção que ele é um paciente, que ele tem que ser acompanhado de perto por pessoas que saibam tratar esse paciente. Dr. Newton Teixeira, gastroendoscopista digestivo e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado a você e conte sempre comigo, tá? Muito obrigado de verdade. Um grande abraço. Obrigada, doutor. Tenha um bom dia.